Veja as manchetes do dia. O drama da seca no Amazonas. Nobel de Medicina para os pioneiros da vacina de RNA mensageiro contra a Covid. Incêndio no quartel da polícia no Egito deixa 38 feridos. Veneno de aranha encontrado no Brasil ajuda no tratamento de disfunção erétil Curupira. O ex em guardião equipado com IA em defesa da Amazônia. E ainda o presidente Lula tem alta e retorna ao Palácio da Alvorada. É a partir de agora no BTM, aqui na tela da TV Mundial. BTM de hoje começando, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E vamos juntos nesses próximos minutos. Bom, pelo menos 38 pessoas ficaram feridas no incêndio de grandes proporções em um quartel da polícia em Ismaili, no Egito. Os incidentes de tipo comuns no país, que tem infraestruturas antigas e que muitas vezes não respeitam as normas de segurança. Dezenas de pessoas ficaram feridas em um grande incêndio nesta segunda-feira no principal quartel da polícia na cidade egípcia de Ismailia, no Canal de Suez. O fogo começou antes do amanhecer, na sede da Direção de Segurança, e foi controlado pelos bombeiros após algumas horas. A causa do incêndio ainda não foi determinada. Grandes chamas atingiram vários andares do edifício, que tem a presença contínua de policiais. O ministro do Interior, Mahmoud Tawfiq, ordenou uma investigação para estabelecer as causas do incidente e uma inspeção das normas de segurança do prédio. Os incêndios, muitas vezes provocados por curtos-circuitos, são relativamente frequentes no país mais populoso do mundo árabe, de 105 milhões de habitantes, com infraestruturas antigas e mal conservadas. Em agosto de 2022, um incêndio matou 41 fiéis em uma igreja localizada em um beco de um bairro operário do Cairo, o que gerou uma grande polêmica sobre as infraestruturas e o tempo de resposta dos bombeiros. Em março de 2021, pelo menos 20 pessoas morreram no incêndio de uma fábrica têxtil no subúrbio do Cairo. Em 2020, 2 incêndios em hospitais deixaram 14 mortos. Mudando de assunto para falar sobre a bioquímica húngara Kateriana Karikó e o pesquisador americano Grant Smith, que ganharam nesta segunda-feira o Prêmio Nobel da Medicina por sua descoberta sobre o RNA. Mensageiro que abria um caminho para o desenvolvimento das revolucionárias vacinas contra a Covid-19. Prêmio Nobel de Medicina para os pioneiros das vacinas de RNA mensageiro. A bioquímica húngara Katalin Karikó e o pesquisador americano Drew Weissman foram condecorados por suas descobertas sobre as modificações das bases nucleicas que permitiram o desenvolvimento das revolucionárias vacinas efetivas contra o vírus. Não sei se os antivacinas mudaram de alguma forma, mas acho que dar o prêmio Nobel a essa vacina pode fazer com que os indecisos se vacinem e tenham certeza que é muito eficaz e confiável. Agora temos 30 milhões de testes sendo feitos em todo o mundo, com pessoas que ainda não tiveram a doença, e sabemos que é uma vacina muito segura e muito eficaz. Com a escolha, rompeu-se a tradição de reconhecer trabalhos com várias décadas de trajetória. A tecnologia premiada nesta segunda-feira data de 2005, mas as primeiras vacinas que utilizaram o RNA mensageiro foram desenvolvidas pela Pfizer-BioNTech e Moderna contra a Covid-19. O júri considerou que os ganhadores contribuíram para o desenvolvimento a um ritmo sem precedentes de uma vacina durante uma das maiores ameaças para a saúde da humanidade dos tempos modernos.
A descoberta já rendeu vários reconhecimentos à dupla, incluindo o Prêmio Princesa das Astúrias em 2021, que compartilharam com outros cientistas. Eles merecem mesmo. Agora, para fechar o primeiro bloco, viu? Bom, o veneno das aranhas armadeiras ou as aranhas de bananeira, encontradas no Brasil, estão sendo pesquisados para auxiliar no tratamento de a disfunção erétil. Os testes clínicos são promissores. Há 3 décadas, pesquisadores brasileiros começaram a estudar um efeito curioso das picadas de aranhas armadeiras. A toxina deixava as vítimas com priapismo, uma ereção dolorosa e persistente. Os cientistas então criaram uma molécula sintética usando algumas propriedades do veneno da aranha para criar um gel para tratar a disfunção erétil. O produto está passando agora por testes clínicos promissores. Uma grande importância desse trabalho é que ele vai ser útil, por exemplo, para os homens prostatectomizados. Há uma grande resistência dos homens em fazer a cirurgia radical de próstata, por exemplo, no caso de câncer, porque isso leva à disfunção erétil. E, no caso, esse peptídeo sendo ativo, com os homens que retiraram a próstata, vai possibilitar ainda mais um tratamento precoce do câncer. Medindo até 15 centímetros e coberto por pelos marrons, o aracnídeo é um dos mais venenosos do mundo. A aranha armadeira também é chamada de aranha de bananeira, onde muitas vezes se esconde. No sudeste de Minas Gerais, elas são encontradas em áreas rurais e também nas cidades. O veneno é colhido pela Fundação Ezequiel Dias e enviado para a universidade, onde os componentes são usados para o tratamento de disfunção erétil, que afeta milhões de homens em todo o mundo. Esse estudo realizado ele é extremamente relevante, uma vez que foi um composto que saiu aqui da universidade, todo o estudo dele foi realizado na universidade e que tem um grande potencial de se tornar um medicamento internacionalmente reconhecido. A empresa brasileira Biozeus comprou a patente para a molécula. Depois que a primeira fase de ensaios clínicos foi aprovada pela Anvisa, o medicamento passou agora para a segunda das 3 fases antes de ser aprovado para venda. Vamos ver se vai dar, né? Agora, intervalo rápido aqui no Boa Tarde Mundo, e a seguir o drama da seca no Amazonas e ainda Curupira Rentec, um guardião equipado com IA em defesa da Amazônia. Muitas notícias de hoje da Amazônia, né, Brasil? Nosso intervalo é rápido, já voltamos. Estamos apresentando Boa Tarde Mundo. Voltamos a apresentar Boa Tarde Mundo. Agora reta final aqui no BCM para falar que a Amazônia ela ganhou uma nova arma tecnológica para combater o desmatamento. Um dispositivo dotado de inteligência artificial vai captar sons de ameaças à floresta, com motosserras e tratores. Uma central vai receber o alerta e as autoridades podem agir em tempo de evitar os danos ao meio ambiente. Quando uma motosserra for ligada para derrubar uma árvore em algum canto remoto da Amazônia, o Curupira vai ouvir o ruído e alertar as autoridades em tempo real. Este dispositivo de inteligência artificial é um novo guardião no combate ao desmatamento da maior floresta tropical do planeta. A olho nu, o dispositivo, desenvolvido pela Universidade do Estado do Amazonas, parece um discreto modem de internet sem fio, mas é muito mais do que isso. A diferença desse sistema é a possibilidade de detecção em tempo real de um ataque, de uma situação realmente de crime, de ameaça, né? Então, por exemplo, uma invasão para derrubada de árvores através de tratores ou motosserra, o sistema vai detectar. Ele vai detectar um foco de queimada, ele tem a possibilidade de fazer a detecção. O dispositivo possui um sensor dotado de inteligência artificial
que consegue diferenciar os sons normais da floresta dos ruídos de possíveis ameaças. Então, o aparelho de fato vai só detectar esses sons que podem ser provenientes de desmatamento. O objetivo com esses aparelhos é complementar outros modelos de monitoramento já existentes. O projeto foi batizado de Curupira, em homenagem ao ser encantado da mitologia indígena, conhecido pela astúcia para enganar os caçadores e combater quem destrói a natureza, um verdadeiro guardião da floresta. A fase piloto do projeto, financiada pela empresa nacional Han Electronics, testou 10 protótipos nos arredores de Manaus, em áreas de mata que permitiram simular as condições mais remotas da floresta. Segundo os pesquisadores, os estudos preliminares para que estes sensores funcionem em rede na transmissão de informação, cobrindo grandes distâncias, são promissores. Mediante uma conexão sem fio que não requer internet, cada curupira se mostrou capaz de se comunicar com os outros sensores a 1 quilômetro de distância. Dispostos como uma rede pela floresta, os dispositivos serão capazes de identificar as ameaças e fazer os alertas chegarem a qualquer ponto com conexão via satélite. Sensores já são usados em países como Canadá, Estados Unidos e Indonésia, mas envolvem conexões caras ou grandes antenas para transmissão de dados. Os curupiras Made in Brazil têm um custo baixo que varia de R$1.000 a R$1.500 por unidade. Agora os criadores estão buscando financiamento para fabricar e colocar em campo entre 100 e 1.000 sensores, um verdadeiro exército tecnológico de guardiões da floresta. Olha que ótimo equipamento que foi desenvolvido, né? Tecnologia cada vez mais avançando. 2 dias depois da colocação de uma prótese no quadril, o presidente Lula deixou o hospital ontem e ele voltou à sede da presidência, de onde vai trabalhar durante a semana. O presidente Lula voltou ao Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, neste domingo, 2 dias depois de ter se submetido a uma cirurgia no quadril. Pelo Twitter, Lula afirmou que recebeu alta e vai trabalhar no Alvorada pelas próximas semanas, além de agradecer as mensagens de carinho. O Hospital Sírio-Libanês de Brasília, onde a cirurgia foi realizada na sexta, confirmou em um boletim médico que o presidente tinha tido alta hospitalar antes do previsto depois de uma boa evolução clínica. Lula deu alguns passos e começou a fazer fisioterapia no sábado de manhã. Pouco depois da operação, os médicos previam que ele tivesse alta na segunda ou na terça. O presidente colocou uma prótese total do lado direito do quadril sob anestesia geral para aliviar as dores das quais se queixava há mais de 1 ano. A equipe médica se disse confiante de que o presidente vai se recuperar a tempo de participar da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima de Dubai no final de novembro. Ainda bem que ocorreu tudo bem com o presidente. Agora, notícia triste aqui no BTM, olha só, a gente sabe que não está sendo fácil para os moradores do Amazonas enfrentar as grandes secas do estado, né? Por isso eu vou chamando aqui para a tela, para dividir tela comigo, o Rodrigo Jesus, que fala mais para a gente o que os moradores vêm enfrentando. Né, Rodrigo? Boa tarde. Isso mesmo, Teles. A seca severa obrigou a interdição da praia do Ponta Negra de Manaus, principal balneário da cidade. O banho está proibido no local a partir desta segunda-feira. O laudo indica que mergulhos ficam perigosos na praia quando o Rio Negro fica abaixo de 16 metros. A medida é temporária e deve durar 90 dias. Além disso, a interdição anunciada nesta segunda-feira vale apenas para o banho nas águas do Rio Negro. O calçadão da Ponta Negra e o passeio na areia permanecem liberados. Veja mais na reportagem que Caio preparou. Não muito longe do ponto turístico onde se encontram as águas pretas do Rio Negro e as barrentas do Solimões, 2 dos principais afluentes do Amazonas, um lago desapareceu, deixando exposta uma grande extensão de terra rachada. Onde estava o Lago do Aleixo, resta apenas um pequeno curso d'água, um símbolo da gravidade da seca que afeta o estado do Amazonas e Manaus. A gente tem que resistir, porque não tem para onde ir, né? A gente não tem outro canto para ir, aí é um jeito
ficar aqui, né? Até a água voltar de novo. O prejuízo é muito grande. Assim, principalmente o psicólogo da gente, que a gente tem que preparar, né, para essas coisas aí. Se a gente não lutar, a gente não tem as coisas. Tá difícil, muito difícil. Na última sexta-feira, o governador Wilson Lima decretou estado de emergência em 55 municípios do Amazonas, com a capital estadual entre eles. Autoridades também adotaram uma série de medidas para ajudar as populações afetadas, com a distribuição de 50 mil refeições. A região sofre com o impacto do El Niño, que reduz a formação de nuvens e, portanto, de chuvas. Os efeitos do fenômeno são cada vez mais intensos em um país particularmente vulnerável às mudanças climáticas. Aqui está sujeito a muitos tipos de doenças, entendeu? Que vai surgir. Isso aqui vai surgir muitas calamidades ainda. Daqui até o terminal da vazante, vamos ter muita coisa ruim ainda. Muito mesmo. Pode contar. O que fazer? Aqui a gente não tem saída assim não, tá? É cada um por si e Deus por todos. Um laudo assinado pelo Serviço Geológico do Brasil, responsável pelo levantamento hidrológico na Amazonas, recomendou o fechamento temporário da praia. Segundo o documento, o aumento brusco da profundidade coloca em risco a vida dos banhistas. No documento aponta que a obra do aterro realizada em 2018 para aumentar a extensão da praia artificial gerou uma superfície irregular. Com isso, houve um aumento de profundidade em toda a extensão, contribuindo para a elevação do risco e para usuários da praia durante a vazante. Assim, além do fechamento, o SGB recomenda a realização de um estudo geotécnico para avaliar a estabilidade do aterro. No laudo do SGB também mostra que, considerando a cota atual do Rio Negro, a distância entre a margem e a faixa de segurança para os banhistas é muito restrita. De acordo com o pesquisador de geociência do SGB, responsável técnico do laudo, André Martinelli, o fenômeno climático El Niño prolonga a intensidade da seca e, além disso, há uma consequência advinda do Atlântico Norte aquecido. Thales, eu volto com você do estúdio. Triste, né, Rodrigo, que os moradores estão enfrentando, e não só os moradores, porque isso está se alastrando para outros estados do Brasil. A seca, né, principalmente para eles, que eles precisam, eles não podem ficar com a seca, né? Então, qualquer nova atualização, Rodrigo, a gente volta a anunciar aqui no BTM. Boa tarde para você. Agora eu queria dizer que a estreia do Mundial Repórter foi muito boa. Teve um retorno muito bom, um tanto aí de visualizações. Boa tarde, mundo, notícia boa, mais notícia boa. Boa tarde, mundo vem ficando melhor nas posições dos insights da TV Mundial. Isso é muito bom pra gente, que nos motiva cada vez mais a trabalhar e a noticiar você o que a gente mais gosta de fazer, que é passar a notícia para os nossos telespectadores do Planeta Rio. O nosso tempo já está estourando, então, grande abraço para você, para a rede social. Mas deixa eu voltar aqui no YouTube da Web TV Mundial. Grande abraço, até amanhã.